O Piperno é um outro jornalista, né? Muito conhecido também. O Piperno vive no mundo da Lua, quem está dizendo é o Constantino, colega dele, não sou eu. Este mundo de Nárnia, onde o Alexandre de Moraes é o defensor da democracia. É, na prática, o que nós temos na empresa em que ele, Piperno, trabalha. Uma censura imposta, que eles mentem, que não impuseram. Eu gostaria só de lembrar que em Nárnia não há democracia, porque Aslan, que é o leão, que é o rei, só para recordar ao agressor. É isso mesmo. Passo a palavra ao ministro Vistor Raul Araújo. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso de representação interposto pela coligação Brasil da Esperança em desfavor da Rádio Pan-Americana S.A., que é a mesma Rádio Jovem Pan, e de Rodrigo Constantino Alexandre dos Santos, que é o jornalista Rodrigo Constantino, com esteio no seguinte fundamento. Em 25 de outubro de 2022, o segundo representado, durante transmissão do programa 3 em 1, teria, em tese, extrapolado os limites de seu direito à liberdade de expressão ao reproduzir ofensa em desprestígio ao então pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva. No ponto, a coligação recorrente externaliza resignação com a conduta de Rodrigo Constantino de associar a míngua de provas que o TSE teria promovido censura contra a emissora Jovem Pan, bem como de disseminar que este tribunal atuou de forma parcial ao longo do período eleitoral, beneficiando o Partido dos Trabalhadores, PT, e seu candidato à presidência da República, o qual teria ainda em sua ótica passado criminoso e elo com facção criminosa Comando Vermelho. Seriam essas as imputações. Iniciado o julgamento do recurso, o eminente relator, meu estimado, querido amigo e admirado ministro Benedito Gonçalves, votou no sentido de julgar procedente a demanda para aplicar aos representados multa no importe de R$30 mil para cada, no que foi acompanhado pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, nosso presidente. Em seguida, pedi vista. O cerne da controvérsia está em saber se a conduta do representado Rodrigo Constantino perfaz ou não ato de propaganda irregular. Não obstante as justiciosas razões lançadas, diverge do entendimento do eminente relator. Qualquer restrição à liberdade de expressão, máxime em período eleitoral, deve ser interpretada e aplicada de modo estrito, de forma a não produzir interferência excessiva no processo eleitoral e na esfera de liberdade dos interlocutores. Desse modo, penso que cabe ao cidadão fazer o juízo sobre o que é opinião, a demandar uma consideração subjetiva e tolerante, e o que é fato, a ser objetivamente avaliado, ensejando a comprovação daquilo que está sendo afirmado para eventual responsabilização. Em outras palavras, somente se poderia falar em responsabilização do agente que refira a ato tido por irregular, na hipótese, em que a externalização de sua opinião desborde dos níveis já naturalmente mais elasticidos da liberdade de opinião em período eleitoral. Entendo que a liberdade de expressão, quando refere a fato, tem que ter um tratamento, quando refere à opinião, tem que ter outro tratamento, pois o fato comporta uma avaliação de ordem mais objetiva, enquanto que a opinião comporta uma apreciação que é de natureza subjetiva, predominantemente subjetiva. Dito isso, confira-se o teor das falas impugnadas. Digo aqui, cada minuto do que vem sendo reproduzido. Mas digo, então, aspas, o sistema, diz o jornalista, o sistema está coligado com essa turma, né? Quer dizer, o próprio TSE autoritário censurando a Jovem Pan. Por onde anda Zoé?
por onde anda Augusto Nunes, eu no jornal à noite. Então, há censura sim, e isso vai ter um efeito bumerangue contra essa turma autoritária, porque lembrou aos moderados e indecisos que é a essência do PT. A essência do PT é autoritarismo, censura. Virar o exemplo da Venezuela, de Cuba, de Nicarágua. Me parece que esse trecho traz a opinião, uma opinião, e quando se emite a opinião, não há necessidade que a pessoa tenha isenção, que a opinião seja uma opinião isenta. Ela pode ser uma opinião bastante inclinada politicamente, tenha um viés político, é normal. Então, essa opinião vai agradar, vai ao encontro de entendimento de uns e vai desagradar e vai contrariar a compreensão de outros. Mas isso é normal. Mais adiante diz, a turma que vai chegar aí isola, se o brasileiro não tiver juízo e o TSE conseguir o que está tentando, né? A turma que vai chegar ao poder é a turma que pensa como Cuba. É Disseu, é Gleisi Hoffmann, Boulos. Então, é mais um estelionato eleitoral. É óbvio que se o Lula conseguir voltar à cena do crime, como diria o próprio Alckmin, é óbvio que ele vai botar para quebrar e vai ser com a turma dele, não é com esses tucaninhos neófitos esperançosos. É uma opinião política, né, indisfarçadamente. Nenhum eleitor vai ouvir essas palavras e entender que é um fato. Não, é a opinião que ele tem sobre o que está abordando, sobre o assunto que está abordando. Se alguém diz, por exemplo, o judiciário brasileiro não é confiável, é a opinião dessa pessoa, nós temos que tolerar. Agora, se disser, no julgamento do processo número tal, houve corrupção, os julgadores julgaram movido por corrupção, aí é um fato, tem que ser comprovado. Eu vi uma abordagem diferente. Quando se tem um fato, é uma questão objetiva a ser comprovada e seja responsabilização. Quando se emite uma opinião, não, a opinião às vezes sem qualquer fundamento e sem qualquer valor, até desprezada pelos ouvintes. Mais adiante. Paulo, eu acho que muitas coisas bem diferentes, diametralmente opostas, estarão em pleito nesse domingo. Um exemplo, o Brasil quer ir na direção da Venezuela ou dos Estados Unidos? O Brasil quer ir na direção do Comando Vermelho ou da direção do Verde e Amarelo? Opinião crítica, novamente, voltada para uma simpatia com as teorias liberais e claramente antagônica a correntes mais socialistas. Inclusive, não há propriamente uma referência a uma associação do partido político ou de candidato com o Comando Vermelho, mas tem uma referência, o Brasil, que é mais genérica. O Brasil vai na direção do Comando Vermelho ou na direção do Verde e Amarelo, criticando certamente o fato de que partidos políticos com a tendência mais tida como de esquerda tem um trato com o problema da criminalidade mais voltado para a ressocialização, para a reeducação, o aspecto mais social nesse trato, enquanto que os partidos tidos, ou as pessoas que adotam um entendimento mais conservador, mais liberal, tendem a ser mais punitivas, mais rigorosas no trato com a criminalidade. São visões de mundo diferentes, apenas isso. Mais adiante, o Piperno é um outro jornalista, né? Muito conhecido também. O Piperno vive no mundo da lua, quem está dizendo é o Constantino, colega dele, não sou eu. Este mundo de Nárnia, onde o Alexandre de Moraes é o defensor da democracia. É, na prática, o que nós temos na empresa em que ele, Piperno, trabalha. Uma censura imposta, que eles mentem, que não se impuseram. Eu gostaria só de lembrar que em Nárnia não há democracia, porque Aslan, que é o leão, que é o rei, só para recordar ao agressor. É isso mesmo. Na prática, aqui nós temos, na empresa em que ele, Piperno, trabalha, uma censura imposta que eles mentem que não impuseram, junto com os pipérnicos de fora por aí, de que não há nenhuma censura. É a conclusão prática disso.
E a conclusão prática disso, Augusto Nunes foi afastado do Pingo nos Is, programa de maior audiência da casa, porque ele se recusou a se referir a Lula naqueles 4 termos que a multa é pesada. Eu entendo a decisão da empresa, porque é proibido pagar essas multas o tempo todo. Eu também adoraria chamar o Lula aqui de que ele é. Aliás, Lula é Lula, e isso para mim é o pior adjetivo possível para definir alguém. Eu passar a usar isso. Quando eu quiser xingar alguém, eu vou chamar de Lula, porque daí está liberado. E a Ana Paula Henkel já decidiu, por solidariedade também, o colega que, por apreço à liberdade, não fazer o programa de domingo. Resumo da ópera, esse TSE, que nós temos aí na mão dessa figura, tucana, petista, esse TSE já conseguiu, antes do ladrão voltar à cena do crime, como o Alckmin diria, mas não sei nem do que estou falando, conseguiu, antes das eleições no Brasil, que o Pingo nos Is se transformasse em um programa de Shelp. Então, assim é isso que eles estão querendo, que a Jovem Pan, na marra, seja transformada em mais uma Rede Globo. Trata-se também, nesse trecho que descrevi, de uma crítica subjetiva e não a fato, não há referência a fatos. Quando refere a fatos, é para amparar a opinião que está sendo emitida. É uma opinião cáustica, opinião muito crítica, mas todos nós, como julgadores, todos os homens públicos, temos que ser tolerantes com as críticas que recebemos. Qual de nós não proferiu decisão que foi taxada disso ou daquilo injustamente na nossa compreensão? Mas temos que tolerar, faz parte do jogo democrático. Quando tratamos de opinião, temos de ter essa maior flexibilidade e um nível elevado de tolerância. Claro que não gostamos de ouvir críticas, já fui criticado, todos aqui já fomos criticados, não gostamos, claro que não, mas temos que tolerar, pois é uma opinião. Lembro que quando nascia a democracia ocidental, evoluindo a partir do enfraquecimento do absolutismo, muitos monarcas absolutistas passaram a tolerar críticas e foram então tidos como déspotas esclarecidos, e isso apressou, agilizou o avançar da corrente da democracia no mundo ocidental. É isso, temos que suportar essas opiniões tão desfavoráveis, tão desagradáveis para nós, especialmente quando nós estamos no foco dessas críticas, dessas injustas compreensões. O eminente relator, em seu laboroso voto, concluiu pela procedência da representação ao fundamento de que o representado abusou de sua liberdade de expressão ao sustentar que este Tribunal Superior teria perpetrado censura em desfavor da Jovem Pan, ao tempo em que atribuiu à pessoa do então candidato à presidência da República vínculo associativo com facção criminosa. Não me parece que isso tenha ocorrido, essa associação de candidato com facção criminosa, o que houve foi uma menção genérica. O Brasil vai na direção do Comando Vermelho ou na direção do Verde e Amarelo? Uma coisa mais genérica. Não obstante, embora não desconheça que as falas são sim ácidas e imbricam-se com questões sensíveis, fato é que a transmissão impugnada insere-se na esfera de liberdade de expressão e de opinião. A liberdade de expressão quanto à emissão de opinião, que, a meu ver, comporta aquela apreciação mais flexível, mais ampla, mais tolerante, a qual tradicionalmente ganha especial relevância durante o período eleitoral, ainda mais no período eleitoral. Temos a função, o TSE, de ingressar nessa seara eleitoral e ficamos, então, muito mais expostos do que outros órgãos do judiciário. Não houve, e assim recebemos mais críticas nesse período eleitoral e somos muito, ou pelo menos nos sentimos, eu também, muito injustiçados em alguns momentos. Não houve imputação de fato algum, mas sim, claramente,
opinião do jornalista desfavorável, contrária, crítica, aguda mesmo, contra o TSE, seus membros e o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Qualquer ouvinte percebe isso, ou seja, trata-se de opinião e não de relato de fatos, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Colégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF número 130, Rio de Janeiro, abro aspas, é vedada a censura de publicações jornalísticas, sendo excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado Democrático Brasileiro por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdade. Relator ministro, fecho aspas, relator ministro Roberto Barroso, eminente presidente do Supremo Tribunal Federal do Conselho Nacional de Justiça. De fato, o plano democrático se assenta num parlamento plúrico, num judiciário independente e numa imprensa livre. Esse tripé sustenta o plano democrático.